Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. No nosso bloco de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a fé. O que é essa fé pregada por Jesus, pelos apóstolos? E nós vamos um pouco além disso. Nós vamos falar da fé, nós vamos falar de o que significa a expressão somente pela fé. Somente pela fé. Em vários pontos da Bíblia, nós encontramos isso, a justificação pela fé. A justificação somente pela fé. O que é isso? Seria alguma novidade? Ou é algo colocado lá atrás, desde o livro do Gênesis, passando pelos profetas, pelos apóstolos? Nós vamos ver que isso não é nenhuma novidade, que isso é mais uma afirmação bíblica inconteste, que não pode ser negada. Vejamos no livro de Romanos, capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que é, então, essa justificação pela fé que o apóstolo Paulo colocou de forma tão taxativa? O que é isso? Muitas pessoas, muitos pais da igreja se converteram a Cristo por essas afirmações no livro de Romanos, que o meu justo viverá pela fé, que o homem será justificado pela fé. Pessoas como Agostinho se converteram ao ler que o homem será justificado pela fé. Então, o que é isso? O que é isso? O que é essa justificação pela fé? Somente pela fé? Seria o abandono de uma vida piedosa? Seria uma novidade moderna? Somente pela fé era o sentido principal dos ensinamentos de Jesus. Ele nunca ensinou nada fora dessa justificação pela fé. Somente pela fé era um moto que levava os apóstolos a pregar, que levava os apóstolos a se dedicarem a pregar o evangelho até a sua morte. Todos os apóstolos morreram martirizados. E eles não foram movidos a isso pelas obras nem pela lei, eles foram movidos a isso pela fé. A fé que os levou a condições extremas, a suportar injustiças, a suportar sofrimentos físicos e mentais extremos. Todos esses apóstolos de Cristo morreram martirizados. Morreram perseguidos, morreram na miséria, com frio, com fome, em condições extremas. E eles eram movidos por quê? Por interesse financeiro? Isso não existia. Eles eram movidos pela fé somente. Somente pela fé a pessoa pode seguir a Cristo. Não somente os apóstolos, qualquer outro. Nós não temos o que apresentar diante de Deus. Naquele último e terrível dia, todo aquele que tentar apresentar as suas obras perante Deus vai estar condenado. Nós só temos uma coisa para apresentar a Deus: a justiça perfeita de Cristo. Isso é fé. Acreditar em Deus,
acreditar que Ele é poderoso para cumprir todas as promessas que Ele fez. Somente pela fé. Esse era o sentido principal dos ensinamentos de Cristo. Esse era o cerne e a raiz do ensinamento. Todo o resto derivava disso. O que é a obra de Deus? Jesus Cristo exige que você faça a obra de Deus. Mas o que é essa obra de Deus? Ele mesmo nos diz. Evangelho de João, capítulo 6, verso 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então nós vemos aqui uma coisa curiosa dentro do nosso pensamento moderno. O que é a obra de Deus? Que creiais. Então Jesus está apresentando a obra de Deus como a fé, como o crer. Ele está apresentando essa obra de Deus distinta de realizações materiais. Jesus está aqui apresentando essa obra de Deus completamente diversa do segmento da lei de realização de obras materiais. O que é a obra de Deus? Que creiais naquele que Ele enviou. Então Jesus nos apresenta a obra que Deus nos cobra, a obra que nós temos que fazer diante de Deus, pura e simplesmente como o crer. Mas o crer no quê? O que é a fé? Tem gente que tem fé no horóscopo. O horóscopo do fulano é infalível, eu acredito naquilo. Eu tenho muitos amigos políticos influentes, eu acredito nesses amigos, eles vão me levar para frente, eles vão me levar para algum lugar. Vão mesmo, mas longe de Cristo, longe de Deus. A fé só é válida perante Deus depositada no objeto correto da fé. O que é a obra de Deus? Que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, a fé só é válida para Deus quando ela é depositada no objeto correto, em Jesus Cristo. Jesus disse claramente que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Cristo. Então, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Não é que você creia em algo da sua imaginação, em algo que alguém falou para você que é bom. Isso funcionou para mim, faz isso também. Não. A palavra de Deus é única e exclusivamente o que está na Bíblia. O que fugiu da Bíblia é invenção humana. Então a obra de Deus é que você creia em Jesus Cristo. Nenhuma outra fé é aceitável a Deus. Somente pela fé. Somente pela fé em Cristo. Essa fé, todavia, não significa imobilidade, paralisação, contemplação. Essa é uma fé ativa que se manifesta através do amor. Diz o apóstolo João na sua carta que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O homem só pode amar a Deus depois que Deus ama esse homem. Nós não temos dentro de nós essa capacidade de amor, do amor real, do amor como Deus exige. O nosso amor é um amor de sentimentos. Eu amo aquela mulher, eu amo meu filho. É um amor de sentimentos, é um amor voltado para objetos materiais. O que não está completamente errado, mas não é o amor que Deus exige para a salvação. Esse amor que vem pela fé é um amor pela palavra, é um amor a Cristo.
É um reconhecimento da misericórdia divina, imerecida por nós. Quando nós nos julgamos merecedores de alguma coisa, nós conquistamos o direito por essa coisa. Digno é o trabalhador do seu salário, é o que diz Jesus. Então, se nós nos consideramos merecedores da salvação, nós estamos na nossa mente criando uma obrigação para Deus. Nós estamos criando para Deus uma obrigação de nos salvar. Mas isso só existe na mente dessas pessoas. Porque na realidade, a vontade de Deus é a razão de todas as coisas. Nada move a vontade de Deus. Principalmente porque Deus é imutável. Ele não pode mudar. Muita gente às vezes pergunta, Deus pode fazer todas as coisas? Deus pode fazer todas as coisas de acordo com a sua própria natureza. Deus não pode mentir, Deus não pode praticar uma injustiça, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode mudar. Uma pessoa que não é querida por Deus, ela não vai mudar a mente de Deus por nada que ela faça. O amor de Deus se manifesta de maneira unilateral, de Deus para o homem, como é o pacto. Quando Deus disse a Adão, dessa árvore não comereis, ele não perguntou para Adão, você quer comer dessa árvore ou não? Vamos decidir, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos tomar uma decisão. Não é assim com Deus. Deus fez um pacto que parte de Deus para o homem. Desta árvore não comerás, porque do dia em que dela comerdes, morrerás. Da mesma forma, quando Deus deu a lei para Moisés, ele não sentou com Moisés, vamos fazer uma lei para esse povo que seja boa para ele, que seja boa para mim. Não é assim. Deus deu as tábuas da lei a Moisés, está aqui a lei. Sigam. Esse é o relacionamento que nós temos com Deus. Mas na sua misericórdia, ele decidiu salvar uma parte dessas pessoas da humanidade. E mandou o seu filho único, que é Deus como ele, para, através da encarnação, adquirir uma natureza humana, tornar-se o homem Jesus, ao mesmo tempo em que é o verbo de Deus, para conquistar a redenção para essas pessoas. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus não é um sentimento afetivo por uma pessoa. O amor de Deus se traduz em atos práticos que se manifestam no fato de que ele enviou o seu filho para pagar pelos meus pecados. Jesus estava lá na cruz pagando por todos os meus pecados, por todas as minhas ofensas, para me tornar aceitável a Deus da forma como eu sou, um pecador, como qualquer outro. Um pecador como qualquer outro. Os apóstolos nunca se julgaram santos. Nenhum apóstolo jamais declarou santidade ou perfeição na Bíblia. Procure o quanto você quiser. Eles confiavam, sim, em Cristo. Eles tinham a sua fé, eles se moviam somente pela fé, nunca pela própria vaidade. Pedro, quando encontra Jesus, no episódio da pesca milagrosa, ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, afasta-te de mim que sou homem pecador. O apóstolo Paulo, já no fim da sua vida, ele diz: eu sou o maior dos pecadores. Eu já disse isso antes, mas muitas coisas nós temos que repetir, para que as pessoas parem e meditem nessas coisas. Nós somos aceitáveis a Deus do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos hoje. Nós somos aceitáveis a Deus como pecadores, como homens miseráveis. Nós somos aceitáveis para Deus
em Jesus Cristo. Jesus aceita uma pessoa quando ele vê essa pessoa pela ótica de Jesus Cristo, pela lente de Cristo. Vejamos no que acreditavam os apóstolos. Por que que eles iam até o fim, realizando aquelas obras monumentais que eles fizeram, de pregar o evangelho em todo o mundo? No que eles acreditavam? Eles acreditavam neles mesmos? Ou eles tinham a sua fé depositada em Cristo, depositada em Deus? Vejamos o que nos diz o apóstolo no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que vemos aqui? Essa fé que movia os apóstolos era a confiança que Deus tinha preparado em Cristo essas obras que eles realizariam. Eles sabiam que essas obras que eles haveriam de realizar não eram mérito deles, não eram preparadas por eles, mas eram preparadas por Deus, para que eles, somente pela fé, andassem nessas boas obras. Então a fé não é algo que nos leva a ficar paralisados, a ficar somente esperando, a não acreditar em mais nada. Essa fé que provém de Deus, essa fé que é um dom de Deus, é algo que move o homem em direção a um objetivo que foi fixado por Cristo, que foi fixado por Deus, não foi fixado pelo homem. A fé que remove montanhas é a fé que provém de Deus. É a fé que leva o homem a andar nos caminhos que Deus preparou para ele. Os caminhos da salvação, os caminhos de realização, os caminhos do amor ao próximo, nos caminhos do amor a Deus, no caminho da negação de si mesmo. Esse é o caminho de Deus. E sobre todas as coisas, o que é esta fé? O que é somente pela fé? Senão o reconhecimento da obra de Jesus Cristo, da misericórdia de Deus. Esta fé é um reconhecimento de que Cristo fez tudo o que devia ser feito. Ele fez tudo o que haveria de ser feito. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Não nos cabe mais nada a fazer, senão acreditar. Somente pela fé vem a salvação. O meu justo será justificado pela fé. Isso já está escrito lá no livro de Abacuque, no Velho Testamento. O meu justo viverá pela fé. Então, essa fé é fundamentalmente o reconhecimento de que Cristo cumpriu, realizou e fez tudo que haveria de ser feito. E nos tornou dessa forma aceitáveis a Deus, da forma que nós somos. A Bíblia, o catecismo, tudo trata em primeiro lugar da queda do homem. Depois disso, é apresentado a redenção em Cristo. Se o homem não tiver em primeiro lugar essa noção do seu pecado, da sua queda, da sua insignificância diante de Deus, a redenção não tem valor nenhum para ele. Se o homem se coloca como sócio de Cristo na aquisição da sua redenção, ele não acredita em Cristo, ele acredita nele mesmo. Então, a queda veio primeiro e a redenção veio depois. Se nós perdemos a noção da queda, do pecado original, da pecaminosidade do homem, nós também não temos noção da redenção. Vejamos o que nos diz o apóstolo.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a Escritura nos apresenta sempre, em primeiro lugar, a necessidade de que o homem seja consciente da sua incapacidade, para que ele veja a redenção como uma necessidade primeira na sua vida, e não se coloque como associado de Jesus na sua própria salvação. Jesus é Deus encarnado, gente. Jesus não é um homem como nós. Nós não temos nada que fazer sobre o que ele já fez. O ato redentor de Cristo foi completo e perfeito. Não resta nada a fazer. Nós não podemos cooperar com o que está feito. Vamos fazer um exemplo material. Dom Pedro I declarou, lá nas margens de Ipiranga, a independência do Brasil. O Brasil, naquele momento, se tornou independente de Portugal. O que eu posso fazer hoje pela independência do Brasil? Já foi feito, já está feito lá. Eu não tenho mais nada para fazer a esse respeito. Não tenho mais nada para fazer. A princesa Isabel assinou, no final do século XIX, a lei que libertava os escravos. Eu não posso fazer hoje, mesmo que eu fosse presidente da República, uma nova lei libertando os escravos que já foram libertos no final do século retrasado. Eu não posso, como presidente da República, como ministro, sei lá das quantas, fazer uma nova lei tornando o Brasil independente de Portugal. Isso já foi feito lá atrás. Por que nós temos essa facilidade em aceitar todos esses atos que são realizados pelos homens como definitivos e nos recusamos a receber o sacrifício de Cristo, que é Deus, como uma coisa definitiva e realizada? Por quê? Por causa do pecado original. Esse é exatamente o efeito do pecado original que acompanha cada um de nós durante toda a nossa vida. Nós aceitamos a independência do Brasil realizada como um fato consumado. Nós aceitamos a libertação dos escravos como um ato consumado. Nós aceitamos a República Federativa do Brasil como um ato definitivo e consumado, mas o homem não consegue aceitar o sacrifício de Cristo como um ato definitivo e consumado. O homem insiste em colaborar, em ajudar, em colocar algo acima desse sacrifício de Cristo. Por que isso? Por causa dos efeitos do pecado original. Nós somos pecadores. Temos que ter essa consciência em primeiro lugar, para depois admirarmos esse ato soberbo da redenção realizado por Deus em favor de pessoas que não mereceriam de forma alguma isso. Mas Jesus Cristo nos torna merecedores, nos torna aceitáveis a Deus. Não nada que nós façamos, mas esse único ato redentor realizado por Deus em Jesus Cristo. Existem. O próprio Abacuque, que nos diz que o justo viverá pela fé, diz que o soberbo não vai conseguir nada. Livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que é este soberbo aqui colocado pelo profeta Abacuque? Sua alma não é reta nele. Esse soberbo
é aquele que não aceita o sacrifício de Jesus Cristo como completo e definitivo. Esse soberbo se recusa a viver somente pela fé, mas ele busca o seu orgulho, busca a sua vaidade, busca as suas próprias obras para complementar o trabalho de Jesus. Como que nós podemos complementar um trabalho realizado por Deus? Um trabalho determinado na eternidade, um trabalho que tem um valor infinito. O que nós temos que acrescentar a isso? Volto a fazer uma comparação material. Nós vemos nas revistas atuais a lista dos maiores milionários do mundo. Fulano de tal, tem 80 bilhões de dólares. Oh, puxa vida, eu sou bonzinho, eu vou acrescentar alguma coisa na fortuna desse cara. O que eu vou fazer? Vou mandar 100 reais para ele? Ele jamais vai tomar sequer conhecimento disso. Agora, por que nós, eu insisto, aceitamos como realizadas as coisas materiais que são feitas pelo homem e não aceitamos como definitivo um trabalho realizado por Deus? Por que isso? Nós temos que lutar contra isso dentro de nós. Somente pela fé. Esse é o chamado de Deus. Não é faça boas obras, é acredite. O que Jesus nos diz, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, o que torna uma pessoa digna diante de Deus é acreditar. É acreditar em Jesus Cristo, acreditar nas promessas de Jesus, acreditar que ele já fez tudo o que havia para fazer e que ele é extremamente poderoso, infinitamente poderoso para realizar tudo o que ele fez. Isso é o que aproxima o homem de Deus, é a fé e não as obras do próprio homem. Oremos. Que Deus permita, por sua graça, que busquemos ao seu reino e a sua glória em primeiro lugar em nossas vidas, esquecendo-nos do brilho do mundo e do nosso ego, que grita e clama pela honra e glória entre os homens. Que Ele, nosso Pai, tenha misericórdia de nós e nos veja pela ótica de seu Filho amado, perdoando as nossas fraquezas, nosso egoísmo e iluminando as trevas de nossas almas com a maravilhosa luz de Cristo. Isto é o que pedimos humildemente, em o nome de Jesus. Amém.